Depois de alguns anos como crente, fui eleito para uma liderança. Estava muito grato a Deus por terem me confiado tamanha responsabilidade. E estava determinado a fazer bem o trabalho da igreja. Eu trabalhava como uma máquina, trabalhava dia e noite. E o trabalho da igreja florescia cada vez mais, graças à orientação de Deus. Graças a Deus. Os irmãos e irmãs me admiravam até certo ponto, pois viam minha capacidade de fazer sacrifícios, me despender por Deus e resolver problemas práticos. Uma vez numa reunião, ouvi meu líder dizer que minha abordagem do meu dever trazia frutos. Eu fiquei animado e isso me incentivou. Em reuniões com colegas, eu falava da minha experiência de trabalho para irmãos e irmãs e ficava satisfeito comigo mesmo quando via seus olhares de aprovação. Eu achava que era um talento indispensável na igreja. Quando o trabalho do evangelho cresceu, os irmãos e irmãs sugeriram que eu fosse para o sul, apoiar igrejas recém-fundadas. Eu me lembrei de que, como essas igrejas eram novas, haveria bastantes dificuldades. Eu teria que focar no trabalho prático para não frustrar a confiança de Deus. Certo. Além disso, achei que fazendo um bom trabalho, poderia até ser preparado para uma posição mais importante. Quando eu cheguei, embora houvesse muitos desafios, em termos de dialetos, estilos de vida, tempo de estrada e etc., eu não recuei. Eu ficava ocupado todo dia, o dia todo com reuniões, tentando cumprir bem meu dever. Me ressentia até do tempo perdido em refeições. Levava qualquer coisa para comer no ônibus. Depois de mais de um ano disso, houve melhoras nas minhas áreas de trabalho. Graças a Deus. A irmã Zhang, que veio para o sul comigo, me disse com admiração: "Você está obtendo bons resultados. O meu trabalho nem de longe pode ser comparado ao seu." Eu a consolei e encorajei. Deus cuida de sua própria obra. Contanto que nos empenhemos, veremos progresso em todos os aspectos. Essas foram as minhas palavras, mas por dentro eu estava encantado. Já que minhas responsabilidades iam bem, a irmã Xin, minha líder, pediu para eu escrever sobre minha experiência. Eu estava ficando presunçoso, achando que era candidato a funções importantes, que era um dos pilares da igreja. E pouco depois, a irmã Xin nos pediu que elegêssemos outro líder para trabalhar com ela. Eu fiquei entusiasmado ao ouvir isso, achando que, por ter trabalhado mais que um ano e ter me saído bem durante esse tempo todo, essa posição já era minha. Então, numa reunião, 2 semanas depois, para minha surpresa, a irmã Wang foi escolhida. Quando soube disso, eu fiquei muito decepcionado. Eu me senti injustiçado, cheio de queixas. Como assim a irmã Wang? O trabalho dela é mais ou menos. Por que a escolheram em meu lugar? Será que o preço que paguei não foi bastante? Ou deveria ter tomado mais a iniciativa? Virei à noite tantas vezes para resolver dificuldades e problemas que surgem na igreja, e fui até trabalhar doente muitas vezes. Não só cumpri minhas responsabilidades, como também ajudei no trabalho da líder. Depois de sofrer tudo isso, se eu não puder ser escolhido como líder, que tipo de futuro terei? Já que é assim, qual seria a razão para tanto empenho da minha parte? Não importa quanta adversidade eu sofra, que preço eu pague, ninguém repara. A irmã Xin percebeu que eu estava desanimado depois da reunião e perguntou o que eu estava pensando. Eu compartilhei meu estado com ela. Com paciência, a irmã Xin me disse: "Bem, o fato é que todos veem como você se dedica. Mas os irmãos perceberam que você não se concentra em entrar na vida. E quando algo surge, não se concentra em aprender a lição. Em vez disso, tende a se elevar e se exibir. Esse é seu maior problema." Certo. Na casa de Deus dominam a verdade e a justiça. Quando os irmãos não nos escolhem, isso é a justiça de Deus. E deveríamos refletir sobre nós mesmos. Sim. Não importa o dever, devemos obedecer aos arranjos de Deus. Concentrem-se em buscar a verdade dentro do ambiente. Refletir sobre nossos caracteres corruptos.
mudar o caráter, cumprir nosso dever, só isso está alinhado com a vontade de Deus. Exato. A irmã Shin abordou o meu problema, mas eu carecia totalmente de autoconhecimento. Embora não dissesse nada, estava irritado por dentro. Reconheci que carecia de entrada na vida e não tinha autoconsciência. Me achava melhor do que aqueles que não se dedicavam ao seu dever. Senti como se me menosprezassem. Não importava o quanto trabalhasse em meu dever, tudo seria em vão. A partir de então, vivi essa mentalidade contrária. E sempre que a irmã Shin pedia minha ajuda, eu só escolhia as tarefas mais fáceis. E fugia de tudo que era mais difícil, de tudo que exigia pagar um preço. Não estava disposto a aceitar essa adversidade. Me regozijava quando via a irmã Shin com dificuldades. E pensava, agora você reconhece o meu valor? Eu não quis nem saber quando a irmã Wang, líder recém-eleita, veio se reunir conosco. E até pensei, você não é um pouco mais velha que eu? Porém, mesmo assim, você não está à minha altura em nada, compartilhando sobre a verdade, nem resolvendo os problemas da igreja. Com a minha fome, por status insaciada, eu transbordava de preconceitos e insatisfação. Eu agia sem me envolver no meu dever, estava negativo e resistia. Por fora parecia preconceito contra a líder, mas dava vazão à raiva por meio do seu dever, resistindo a Deus. Correto. Então, depois disso, você buscou a verdade e resolveu o seu estado? Eu estava entorpecido e meu coração endurecido na época. E embora a líder me podasse e oferecesse ajuda, não fiz uma autorreflexão. Continuei naquele estado negativo. E a escuridão em meu espírito aumentava. Minhas comunicações eram enfadonhas e secas. Eu não tinha percepção sobre os problemas dos outros e não conseguia resolvê-los. Era muito embaraçoso, eu não conseguia ajudar as pessoas na evangelização. E o progresso do nosso trabalho ficou lento. Não demorou e fui confrontado com a disciplina de uma doença. Um dia, de repente, me senti fraco, com moleza no corpo, incapaz de respirar e desmaiei. Os irmãos e irmãs me levaram ao hospital. Mas eu ainda me recusava a refletir sobre mim mesmo e me arrepender. E no fim, fui removido do meu dever porque não obtinha resultados. A líder me fez voltar à minha cidade, fazer autorreflexão, e eu chorei amargamente. Sabia que havia perdido a obra do Espírito Santo. Era o caráter justo de Deus caindo sobre mim. Mas considerando que os obreiros que vieram para o sul comigo estavam em posições importantes, eu estava indo para casa. Eu me senti humilhado. Como já fui detido e tinha ficha, voltar não era seguro. Então a líder me mandou para a casa de um irmão que morava numa região remota. À noite, ficava deitado numa cama de madeira, lembrando de quando viajei para o sul para cumprir meu dever. Decidido a fazer bem meu trabalho e ser promovido. Em vez disso, tinha sido afastado por interromper o trabalho da igreja. O que os irmãos e irmãs na minha cidade pensariam se soubessem? Diriam que eu tinha sido removido por ser negligente e não saber fazer meu trabalho? Pensar em perder minha posição me deixou agitado. E eu me sentia muito infeliz. Quanto mais pensava, cheguei até a pensar em morrer. Nome e status causam tantos danos às pessoas. Verdade. Verdade. Então eu orei. Deus, eu estou sofrendo muito. Perder meu dever como líder foi como terem tirado minha vida. Eu sei que não deveria buscar status, mas não consigo escapar de seus grilhões. Ó Deus, por favor, guia-me para que eu possa conhecer a mim mesmo e entender a tua vontade. Amém. Depois da oração, li passagens das palavras de Deus. Vamos assistir ao vídeo. Certo. Deus Todo-Poderoso diz: à medida que você segue a senda de hoje, qual é o tipo de busca mais apropriado? Em sua busca, você deveria se ver como que tipo de pessoa? Você deveria saber como abordar tudo que lhe sobrevém hoje, quer sejam provações ou adversidade, quer sejam castigo e maldição impiedosos.
Você deveria considerar isso cuidadosamente em todos os casos. Você é incapaz de se adaptar ao seu ambiente. Muito menos está desejoso de fazê-lo, pois você não está disposto a ganhar qualquer coisa desse castigo repetido e, a seu ver, cruel. Você não busca nem explora. Você simplesmente se conforma com seu destino e aceita o lugar em que está. O que lhe parece ser castigos selvagens não mudou seu coração, tampouco conquistou seu coração. Em vez disso, apunhala seu coração. Você vê esse castigo cruel como nada mais do que seu inimigo nesta vida e você não ganhou nada. Você é tão presunçoso. Raramente acredita que você sofre tais provações por ser tão desprezível. Em vez disso, você se considera tão infeliz e diz que estou sempre achando defeito em você. Atualmente, quanto conhecimento você realmente tem daquilo que eu digo e faço? Não pense que você é um talento natural apenas um pouco abaixo dos céus, mas muito acima da terra. Você não é mais esperto que ninguém. E poderia até dizer-se que você é mais adoravelmente tolo do que qualquer pessoa dotada de razão na terra, pois você se tem em tão alta estima e nunca teve um senso de inferioridade. Parece que você percebe minhas ações nos menores detalhes. Fato é que você é alguém que carece fundamentalmente de razão, pois não faz ideia daquilo que eu farei e muito menos está ciente daquilo que estou fazendo agora. Assim digo que você não se iguala nem mesmo a um velho fazendeiro que labuta na terra, um fazendeiro que não tem a menor percepção da vida humana e, mesmo assim, depende das bênçãos do céu quando cultiva a terra. Você que não gasta nem um segundo para pensar em sua vida, não sabe nada de renome, muito menos tem qualquer autoconhecimento. Você é tão elevado. Amém. Amém. Em sua busca, vocês têm muitas noções pessoais, esperanças e futuros. A obra atual tem a finalidade de lidar com seu anseio por status e seus desejos extravagantes. As esperanças, o status e as noções são todas representações clássicas do caráter satânico. É difícil para vocês deixarem de lado seus prospectos e destino. Agora vocês são seguidores e ganharam algum entendimento sobre este estágio da obra. Contudo, vocês ainda não deixaram de lado seu desejo de status. Quando seu status é elevado, vocês buscam bem, mas quando é baixo, vocês não buscam mais. As bênçãos de status estão sempre em sua mente. Por que é que a maioria das pessoas não consegue se retirar da negatividade? A resposta não é invariavelmente por causa de prospectos desanimadores? Quanto mais você buscar dessa forma, menos você colherá. Quanto maior o desejo de status de uma pessoa, mais seriamente ela terá de ser tratada, e mais ela terá de se submeter a grande refinamento. Tais pessoas são inúteis. Elas precisam ser lidadas e julgadas de modo apropriado, a fim de abrir mão dessas coisas completamente. Se vocês buscarem esse caminho até o fim, vocês nada colherão. Aqueles que não buscam vida não podem ser transformados, e aqueles que não têm sede da verdade não podem ganhar a verdade. Você não se concentra em buscar uma transformação pessoal e entrada, mas se concentra, em vez disso, em desejos e coisas extravagantes que restringem seu amor por Deus e o impedem de chegar perto dele. Essas coisas podem transformar você? Elas podem trazê-lo para o reino? Amém. As palavras de Deus revelam nosso estado. Penetraram em meu coração e expuseram meu estado pessoal. Eu lembrei de como, depois de ser eleito para
uma posição de liderança e ter tido algum sucesso, pensava que eu era especial. Esperava o dia de subir na hierarquia, de liderar mais igrejas, ser admirado por um número maior de irmãos. Quando não recebi o nome e a posição que desejava, fui tomado de insatisfação. Fui disciplinado por um surto de doença. Mas eu permaneci insensível e não me voltei para Deus. Fiquei ruminando após ser demitido. Eu estava confundido pela ambição, pelo desejo de status. Isso tinha manchado minha consciência. Eu tinha perdido toda a razão, toda a humanidade. Os fazendeiros que confiam no céu, quando cultivam a terra, sabem que devem se submeter à vontade do céu. Mas eu carecia de qualquer autoconsciência. E não conseguia simplesmente assumir meu lugar e cumprir meu dever. Queria ultrapassar os limites que Deus tinha colocado para mim e tornar-me um líder maior e cumprir minha ambição de ganhar a admiração de todos. Não era essa precisamente a natureza do arcanjo? Sim. Quando o Senhor Jesus veio operar na Terra, era humilde e oculto e nunca reivindicou o status que poderia ter tido. Ele comeu com os pecadores e se curvou para lavar os pés dos discípulos. E hoje Deus se tornou carne mais uma vez e veio operar na Terra. Mas ele nunca chama a si mesmo de Deus ou exige que o adorem. Antes, ele expressa a verdade em silêncio e dá sustento às nossas vidas. E eu morria de desejo de ser admirado por todos porque alcancei um pouco em meu trabalho. Acreditava, até ousadamente, que deveria estar muito acima do resto e que uma posição de liderança já estava garantida para mim. Fiquei muito insatisfeito quando não fui escolhido. Fiquei negativo e contrário. Arrogantemente perdi toda a razão e fui tão descarado. O meu comportamento não era eu competindo com outro ser humano. Era eu desafiando Deus. Eu estava resistindo diretamente a Deus e havia muito tinha ofendido seu É caráter. verdade. Ser demitido foi o julgamento justo de Deus e foi para lidar com o meu desejo de status. Porque, caso contrário, meu coração insensível não seria despertado. Correto. Se não fôssemos disciplinados, podados e tratados por Deus, julgados e expostos por suas palavras, não entenderíamos a nós mesmos. Verdade. Então eu li mais 2 passagens das palavras de Deus. Eu vou lê-las. Sim. Ok. Eu submeterei todos aqueles que provocaram a minha ira à minha punição. Derramarei toda a minha ira sobre essas bestas que esperavam se igualar a mim, mas não me adoraram e não me obedeceram. A vara com que golpeei o homem cairá sobre aqueles animais que um dia usufruíram do meu cuidado e dos mistérios de que falei, e que tentaram extrair vantagens materiais de mim. Eu não perdoarei ninguém que tentar tomar o meu lugar. Não pouparei nenhum dos que tentam arrancar alimento e vestimentas de mim. Por ora vocês permanecem a salvo de danos e continuam se excedendo nas exigências que fazem a mim. Quando chegar o dia da ira, vocês não me farão mais nenhuma exigência. Então, eu permitirei que vocês se divirtam. Obrigarei vocês a lamberem a terra. E nunca mais vocês conseguirão se erguer. Amém. Posso ler a próxima passagem? Claro. Liderando algumas igrejas, certas pessoas se tornam arrogantes. Acham que a casa de Deus precisa delas, que merecem o tratamento especial de Deus. As pessoas têm a natureza de Satanás. Quanto mais alto seu status, maiores são suas exigências a Deus. Quanto mais entendem das doutrinas, mais furtivas e sorrateiras são suas exigências. Sua boca não o diz, mas isso está escondido em seu coração, e geralmente não é fácil descobrir. Provavelmente chegará uma hora em que suas reclamações e também sua resistência irromperão. E isso é preocupante. Porque quanto mais as pessoas são líderes religiosos, mais elas são anticristos perigosos. Porque com mais status vem maior ambição. Entender mais doutrina causa um caráter mais arrogante. Sim. Se você busca status em vez da verdade em sua fé, você está em perigo. Amém. Amém.
A leitura dessas palavras de Deus me mostrou a essência e as consequências de buscar status e me deixou tremendo de medo. Quando alcancei algumas coisas em meu dever e era responsável pelo trabalho de algumas igrejas, me esqueci do meu lugar. Cobiçando com audácia um prestígio ainda maior, na esperança de administrar mais pessoas e ter mais gente me admirando e seguindo. Isso, em essência, era eu tentando tirar de Deus suas pessoas escolhidas e ofendendo seu caráter. Sim. Isso me lembrou da Era da Lei. Quando o bando de Corá e Datã se rebelou contra a liderança de Moisés e tentou tomar sua posição, Deus abriu a terra e todos foram completamente engolidos. E na Era da Graça, quando os fariseus, sumos sacerdotes e escribas judeus viajavam por terra e mar para fazer um prosélito, mas quando o Senhor Jesus veio fazer a obra da redenção, protegeram sua posição com toda a força, resistindo e condenando o Senhor Jesus. Sim. No fim, eles o pregaram na cruz e sofreram a condenação de Deus. Sim. Ao refletir sobre isso, vi que buscar status é tomar uma senda diretamente contrária a Deus. É uma senda que leva ao inferno e à aniquilação. Certo. Nesse momento, me ajoelhei no chão e chorei amargamente enquanto orava. Ó Deus, não quero fazer de mim teu inimigo por mais tempo. Só quero refletir sobre mim mesmo e ser capaz de me arrepender de verdade. Não importa que tipo de ambiente tu arranjes para mim. Eu só quero assumir o lugar de ser criado e me submeter a ti. Amém. Graças a Deus. Aprender tudo isso por meio dessa experiência é maravilhoso. É sim. Sem esses tipos de fracassos e reveses, nenhum de nós conseguiria ver nossas buscas equivocadas, nem ver claramente o que realmente somos. Reconhecer a nossa corrupção e obter ganhos práticos por meio da poda e do tratamento e do fracasso é realmente a bênção de Deus. Amém. Graças a Deus. Ah, como foi sua prática e entrada depois disso? Sim, por favor, nos conte. Depois disso, comecei a cumprir meu dever da melhor forma possível. Meu anfitrião me levou para compartilhar o evangelho com alguns parentes. E eles fizeram muitas perguntas durante o tempo que passei com eles. Mas eu não tinha o bom entendimento das verdades relevantes. Ver o quanto me faltava foi realmente vergonhoso para mim. Eu tinha feito algum trabalho e tido sucesso no passado. Então menosprezei a todos, achando que merecia posições importantes. Mas então percebi que não me via com clareza. O traço mais importante de um líder é o entendimento da verdade. Mas eu não compartilhava dos aspectos mais fundamentais da verdade para compartilhar o evangelho, mas lutava por liderança. Que absurdo. Quando confrontado com as dificuldades dos irmãos, eu só falava sobre teorias altivas e os encorajava um pouco. Mas nunca os ajudava a resolver seus desafios em sua entrada na vida. Eu percebi que, se alguém não possui a verdade, não é capaz de fazer trabalho prático. Só acaba interrompendo o trabalho da igreja e prejudicando a vida dos irmãos e irmãs. Sim, com certeza. É verdade. Senti que Deus tinha me posto ali para espalhar o evangelho e orientar os recém-convertidos. Era uma maneira de compensar minhas deficiências. Quando entendi a vontade de Deus, fiquei feliz em me submeter e cumprir bem o meu dever, e em praticar a entrada na verdade. Depois de um trabalho duro, me equipei com todos os tipos de verdade. E o trabalho evangelístico local foi ficando cada vez mais vibrante. Eu estava comendo e bebendo as palavras de Deus e cantando hinos de louvor, com novos convertidos a cada dia. Me senti realizado e agradeci a Deus por sua misericórdia. Amém. Graças Amém. a Deus. Isso é ótimo. Fé significa buscar firmemente a verdade e aceitar o julgamento e o castigo de Deus. Nada mais importa. Tem razão. 3 anos passaram num piscar de olhos. Um dia, começou a chover forte. Quando ia de uma reunião para casa, chovia canivetes e ventava muito. E mal consegui empurrar minha bicicleta andando pela estrada acidentada. Estava chovendo tanto que mal conseguia abrir os olhos. E eu achei que compartilhar o evangelho nas montanhas era dureza. Cumpri meu dever durante 3 anos e aprendi algumas lições. Por que não me transferiram dali? Quando outros irmãos eram demitidos, depois de refletirem sobre seu caráter corrupto, se arrependeram e fizeram mudanças, e voltaram a receber posições de liderança. Eu refleti durante esse tempo, mas nenhum grupo pequeno podia liderar. Eu tinha ganhado algum autoconhecimento.
E com minha atitude para com meu dever, achava que poderia liderar uma igreja. Por que então eu não tinha sido transferido dali? Será que eu teria que pregar o evangelho nas montanhas para sempre? Esse pensamento me desanimou um pouco. Quando cheguei em casa, vi que durante o caminho eu tinha exibido equívocos pessoais e tinha adulado prestígio em meu coração. Implorei a Deus que protegesse meu coração para que eu pudesse me aquietar diante dele. Logo depois, li estas palavras de Deus. O maior problema do homem é pensar apenas em seu destino e perspectivas e idolatrá-los. O homem busca Deus pelo bem de sua sina e expectativas. Ele não adora a Deus por causa de seu amor por ele. Assim, na conquista do homem, o egoísmo, a ganância e coisas que obstruem sua adoração a Deus devem ser eliminados. Assim, os resultados do homem serão alcançados. Amém. Como resultado, nos primeiros estágios da conquista do homem, é necessário expurgar suas ambições selvagens e suas fraquezas mais fatais. E, por meio disso, revelar seu amor por Deus e transformar seu conhecimento da vida humana, seu ponto de vista sobre Deus e o significado de sua existência. Assim, o amor do homem por Deus é purificado. O que equivale a dizer que o coração do homem é conquistado. Amém. Amém. Posso ler uma passagem? Claro. Deus cria um ambiente para você, forçando-o a ser refinado ali para que você possa conhecer a sua própria corrupção. No fim, você chega a um ponto no qual preferiria morrer e desistir de seus esquemas e desejos e submeter-se à soberania e ao arranjo de Deus. Portanto, se não tem vários anos de refinamento, se não suportam certa quantidade de sofrimento, as pessoas não serão capazes de se livrar do cativeiro da corrupção da carne em seus pensamentos e em seu coração. Em quaisquer aspectos que você ainda esteja sujeito ao cativeiro de Satanás, em quaisquer aspectos que você ainda tenha desejos próprios e exigências próprias, esses são os aspectos nos quais você deve sofrer. Só por meio do sofrimento as lições podem ser aprendidas. Lições que significam ser capaz de ganhar a verdade e entender a vontade de Deus. Amém. Amém. Ao ler as palavras de Deus, vi que depois de corrompidos por Satanás, todos vivem segundo seus venenos. Coisas como: eu reino soberano em todo o universo. O homem luta para subir, a água flui para baixo. O homem precisa da aparência assim como a árvore da casca. O homem deve viver com coragem, determinação e etc. Vivia segundo esses venenos satânicos, buscando nome e status. Quando ganhei a admiração de irmãos, eu me senti motivado para fazer meu trabalho. Mas quando alguém me ultrapassou, quando meu status foi ameaçado, eu fiquei invejoso e recalcitrante. Quando perdi minha posição, fiquei negativo e resistente, até deixei de cumprir meu dever. Não pensei nos interesses da casa de Deus. Como isso era ter algum tipo de razão? Era o veneno de Satanás, alojado dentro de mim. Exato. Deus salva as pessoas fazendo com que sejam julgadas, castigadas e refinadas. Assim, seus pensamentos e objetos de busca equivocados podem ser mudados, transformando seus caracteres satânicos. Então, deixam de viver segundo os venenos de Satanás e se tornam capazes de amar e obedecer a Deus, e podem ser ganhas por Deus. Esse é o objetivo da obra de Deus. Amém. Deus tinha me colocado naquele terreno montanhoso, onde eu não tinha como ficar famoso, a fim de expor e lidar com minha ambição interior, para me purificar do meu caráter satânico e me tornar capaz de viver uma semelhança humana, para que eu pudesse cumprir o dever de um ser criado e realmente adorar e me submeter a Deus. Amém. Essa percepção me encheu de gratidão a Deus. E eu decidi diante dele buscar bem a verdade, não correr atrás de fama e de coisas sem valor. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso é Qual ótimo. era a sua prática e a sua entrada quando a fama e o ganho entraram em jogo? Nos conte. Quando as coisas surgiam, eu às vezes me pegava pensando em fama e ganho. Mas era capaz de buscar a verdade e reverter meu estado. Me lembro de uma vez, a igreja me designou para participar num vídeo evangelístico. Fiquei muito honrado por poder participar na filmagem e de servir como testemunha da obra de Deus dos últimos dias. Sim.
Ao mesmo tempo, o meu desejo de me destacar voltou à tona. Achei que os outros irmãos iam me admirar se me vissem atuando naquele vídeo evangelístico. Mas quando cheguei ao local, para minha surpresa, a líder me disse: as coisas estão agitadas. Trabalhe com o irmão anfitrião para fazer as refeições e a limpeza. Eu resisti a isso. Achei que os deveres de anfitrião qualquer outro da igreja podia fazer. Por que eu? Além disso, tinha servido como líder no norte e no sul. Eu não podia ter função mais apropriada? Eu achei que os outros não me davam valor, me dando esse tipo de trabalho subalterno e trivial. Não era um desperdício? Isso foi uma grande decepção para mim. Mas por minha experiência anterior, eu sabia que devia me submeter. Eu me forcei então a aceitar o dever. Outros irmãos chegaram para a filmagem e eu vi que vários da minha cidade atuavam no filme. Enquanto eu estava de avental, preparando refeições e varrendo o chão, eu me senti humilhado. Num momento marcante, um irmão mais jovem me viu e disse: quando você era um líder, você era responsável pelo trabalho da igreja. Na época eu não entendia nada, mas gostava de ir às reuniões. As reuniões que fazia conosco eram úteis para mim. Essa declaração totalmente casual me irritou bastante. Era como se ele estivesse zombando de mim. O meu rosto começou a arder e eu só queria achar um buraco para me esconder. Houve outro momento em que os irmãos encerraram as filmagens bem tarde. E o líder disse que recomeçariam no dia seguinte. Ele me instruiu a limpar os quartos. Eu me senti muito incomodado com isso e então pensei: todos estão cansados e podem descansar, mas eu estou limpando os quartos como se fosse algum tipo de servo. Me senti injustiçado vendo os outros relaxando. Enquanto eu trabalhava, eles estavam dormindo. Eu estava limpando os quartos. Fiquei magoado e humilhado. Estaria melhor compartilhando o evangelho nas montanhas, onde ao menos os recém-convertidos gostavam da minha comunhão e meu orgulho podia ser satisfeito. E eu não tinha nada disso ali. Depois disso, já que não estava no estado correto, eu fazia comida como que atordoado. E cada refeição ficou amarga ou salgada, ou insossa ou sem gosto. Mas ninguém disse nada, todos comeram do mesmo jeito. Eu me senti muito culpado. Como podia fazer comida daquele jeito? Como podiam comer aquilo? Naquele momento, eu tive um pensamento claro. Eu estava trabalhando de qualquer jeito? Meu coração não estava naquilo? Certo. Ponderei sobre isso e refleti. Vi que era isso. Me sentia insatisfeito por me sentir desvalorizado. Eu ainda adorava status. Sim. E como foi que você resolveu esse problema? Na época, li uma passagem das palavras de Deus. Vou lê-las para vocês. Sim. Assim, enquanto eu julgo vocês, assim hoje, que grau de entendimento terão no fim? Vocês dirão que, embora seu status não seja elevado, têm desfrutado da elevação de Deus. Vocês são de nascimento humilde e carecem de status. Mas ganharam status por meio da elevação de Deus, e isso é concedido por Deus. Amém. É assim que vocês deveriam orar. Ó Deus, quer eu tenha status ou não tenha, agora eu me entendo. Se meu status é alto, é por causa da tua elevação. E se é baixo, é por causa da tua ordenação. Tudo está em tuas mãos. Tanto não tenho escolhas, como não tenho queixas. Tu ordenaste que eu nascesse neste país e em meio a este povo. E tudo o que eu deveria fazer é ser completamente obediente sob teu domínio. Porque tudo está dentro do que ordenaste. Amém. Eu não penso em status. Afinal de contas, não passo de uma criatura. Se tu me colocares no poço sem fundo, no lago de fogo e enxofre, eu não passo de uma criatura. Se tu me usares, eu sou uma criatura. Se me aperfeiçoares, eu ainda sou uma criatura.
Se não me aperfeiçoares, eu ainda te amarei. Porque não sou mais do que uma criatura. Eu não sou mais do que uma criatura minúscula criada pelo Senhor da criação. Apenas uma entre todos os seres humanos criados. Foste tu que me criaste. E agora mais uma vez me colocaste em tuas mãos para fazeres comigo o que quiseres. Eu estou disposto a ser tua ferramenta e teu contraste. Porque tudo é o que tu ordenaste. Ninguém pode mudá-lo. Todas as coisas e todos os acontecimentos estão em tuas mãos. Amém. Quando chegar a hora em que não pensará mais em status, então você se libertará disso. Somente então, você será capaz de buscar com confiança e ousadia. E somente então, o seu coração poderá se tornar livre de quaisquer restrições. Quando forem libertas dessas coisas, então as pessoas não terão mais preocupações. Amém. Ao refletir sobre as palavras de Deus, meu coração se iluminou. A busca de Pedro era cumprir o dever de um ser criado. Ele buscava amar e satisfazer a Deus. Sua obediência a Deus era absoluta e ele seguiu as orquestrações de Deus. No fim, foi até crucificado, servindo como testemunha retumbante de Deus. Exatamente. Quanto a mim, Deus estava fazendo tanta obra em mim e sua vontade era de que eu ficasse em meu lugar e fosse um ser criado obediente para buscar a verdade, cumprir bem o meu dever. Me livrar do meu caráter satânico corrupto e me submeter a Deus. Era isso que um ser criado devia buscar. Amém. Amém. Na casa de Deus, não importa se somos um líder, compartilhamos o evangelho ou acolhemos irmãos. Tudo é cumprir o dever de um ser criado. E não existe status alto nem baixo. Certo. Certo. Não importa que tipo de dever seja, sempre dê tudo para fazer sua parte num trabalho do evangelho. Contanto que o façamos com todo o nosso coração e investamos tudo nisso, Deus fica satisfeito. Amém. Amém. O líder tinha arranjado aqueles trabalhos triviais porque era o que precisava ser feito. Eu devia fazê-lo. Correto. Era como mandar as crianças numa família preparar a comida e limpar a casa. São deveres domésticos. E não existe status alto nem baixo. Exato. Mas eu me achava bom demais para aquele dever, achando que estava sendo rebaixado. E minha honra e meu prestígio tinham sido comprometidos. Eu me ressenti e me enchi de queixas, carecendo de qualquer obediência. Eu não tinha consciência nem razão. Esses pensamentos me encheram de arrependimento e nojo de mim mesmo. E eu orei e confessei a Deus, disposto a me submeter e cumprir bem o meu dever. Amém. Ao cozinhar depois disso, eu tomei a iniciativa de ir até a cozinha cortar verduras, ponderando sobre as palavras de Deus ao trabalhar. Senti paz e alegria na minha alma. Graças a Deus. E enquanto estava fazendo a limpeza, não me sentia mais magoado, mas me sentia mais perto de Deus. Graças a Deus. Fui capaz de me abrir e de ser genuíno com os irmãos e de compartilhar com eles o que tinha aprendido com meu dever. Eu senti de coração que aquele era o único jeito de viver com um pouco de semelhança humana. Graças a Deus. Sim. Experimentar essas coisas me ensinou no nível profundo que o julgamento e o castigo de Deus são sua salvação para mim. É tudo amor. Foram o julgamento e o castigo de Deus que transformaram minhas buscas equivocadas e permitiram que eu fosse purificado do meu caráter satânico. O fato de eu poder cumprir com firmeza o meu dever na casa de Deus se deve inteiramente ao julgamento e ao castigo de Deus. Amém. Graças a Deus. Exato. Amém. Só o julgamento e o castigo de Deus podem mudar e salvar o homem. Graças a Deus. Deus.